Olá, eu sou a Carolina, sou desenvolvedora Mendix aqui da TWRT e hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre os experts no Mendix. Eles são uma forma meio que de buscar e filtrar os dados do banco que está na aplicação. Ele funciona como uma versão simplificada do SQL e adaptada também para a estruturação de entidades que a gente tem no Mendix. Vamos começar então pela estruturação básica dos experts. A estruturação, ela sempre se inicia com a abertura de colchetes. E aí a gente traz, então, a entidade que a gente vai estar trabalhando, né? A entidade que a gente quer fazer esse filtro. Seguido do atributo que a gente vai fazer esse filtro. Então, a gente pega a entidade e o atributo e depois, sim, faz a validação. Nesse caso, ele está validando se o atributo bloqueado está como falso. A gente tem que ver também que cada colchetezinho desse, aberto e fechado, ele equivale a um filtro. E aí, se, por exemplo, a gente coloca um segundo aqui embaixo, ele vai ter que validar primeiro o primeiro e depois o segundo. Para o objeto vir para a nossa pesquisa, ele só vai mostrar para a gente se ele passar no primeiro e no segundo, nesse caso. A gente também consegue ver aqui na segunda opção que eu coloquei, que essa associação nem sempre é só com atributo, ela pode ser entre entidades também. Então, aqui, por exemplo, a gente está validando a associação entre usuários, account e imagem, que tem lá no banco. E a gente está validando se ela está diferente de vazia. Vazia que eu consigo. Então, aqui a gente tem um exemplo da estruturação básica de um expert. Esse é um dos mais simples que a gente tem. Então, a gente começa sempre com essa abertura de colchete e a gente traz, então, a entidade que a gente vai trabalhar e o atributo que a gente vai trabalhar. Então, só a gente faz a validação. O que a gente está validando, então, é se o atributo bloqueado da entidade current user está como falso. E nesse caso, só trariam para nós, no filtro, essas entidades falsas. Caso a gente coloque aqui uma segunda validação, só vai aparecer para a gente filtrado os itens da primeira validação e da segunda. Então, para um item aparecer para a gente, ele tem que ser verdadeiro nos dois casos. E aqui no segundo item, a gente tem também mais um diferencial dele, né? Que é, a gente está trazendo aqui a entidade e ao invés da gente trazer um atributo, a gente está trazendo aqui uma associação entre duas entidades. Então, a gente está validando se a associação entre account e imagem está vazio ou não no banco. Essa é a estrutura base que a gente consegue implementar, incrementar ela para conseguir fazer as queries cada vez mais filtradas e mais rápidas para o sistema. Vamos falar agora onde a gente pode utilizar esses experts no Mendix. A gente pode utilizar eles tanto em microflows como nanoflows, aqui nesse fluxo de retrieve. Então a gente puxa aqui, igual o exemplo que eu dei agora há pouco, aqui. A gente pode utilizar eles também em páginas, em data grids. Então aqui a gente coloca no data source, sempre tem um expert, sempre que ele tá como database, né? Como data source. E a gente pode utilizar também ele aqui nas entidades, no Access Rules, quando a gente edita aqui, quem é que tem acesso a essas entidades. Então, esses itens de ler, escrever, deletar e criar, ele vai estar baseado, filtrado só para esses usuários. Então, aqui eu coloquei, por exemplo, um filtro para só quem for o owner conseguir editar essa entidade. Agora que a gente já sabe onde esses experts podem ser usados, vamos aprender um pouquinho mais sobre os operadores de relacionamento entre eles. A gente tem diferentes operadores. Os mais básicos deles são esses aqui. Então, são os de comparações. O menor, o maior, menor é igual, maior que igual, diferente e igual. A gente até chegou a usar eles aqui, ó, em cima como validações.
Aqui a gente também pode utilizar o OR. Então a gente aqui falou que esse primeiro e esse segundo precisam passar no filtro para que esse objeto seja trago. Mas e se a gente fizer uma validação que ou o primeiro ou o segundo passe e aí ele já traga esse objeto? Então, por exemplo, se ele já tiver como bloqueado, é para trazer independente se ele está com uma imagem acoplada ou não. O que a gente pode fazer nesses casos é utilizar o OR. Então, ou a primeira parte está como true ou a segunda. Isso ele traz, então, uma validação de um ou outro e já funciona nosso filtro. Outro jeito de escrever o end também é assim, sem a parte do colchete. Podemos ser mais direto, né? Nós temos também algumas funções e tokens que a gente pode utilizar para facilitar o nosso serviço. A gente pode validar elas aqui nas documentações da Mendix mesmo. Então, aqui, por exemplo, a gente tem as variáveis do sistema, né? A gente pode utilizar current user, então a gente valida se o usuário logado, o ID do usuário logado, o current object, que é do objeto que a gente está tratando no momento. A gente consegue validar aqui também sobre as user roles. Então, por exemplo, aqui ele colocou o administrator, que é uma user role, e aí a gente consegue validar se o ID da user role é igual ao administrator, o que faz com que só traga a user role de administrador. A gente tem também alguns que são relacionados ao tempo. Então, a gente tem o date and time, e sempre que a gente vai utilizar eles, a gente pode comparar com tempos relativos. Então, por exemplo, a gente pode comparar com o final do minuto atual, com o começo do dia de ontem, com o começo do mês atual. E eu vou colocar aqui para vocês um exemplo prático de onde a gente usaria isso. Aqui a gente pode usar como exemplo um account que a gente quer que seja só traga accounts que foram criados essa semana. Então a gente pega aqui que o create date do account seja maior ou igual que o começo dessa semana e menor ou igual que o final dessa semana. Então ele vai trazer todos os accounts criados durante essa semana. Essa é uma forma que facilita muito o desenvolvimento e o filtro dos dados. Nós temos também nas documentações de Mendix as funções que a gente pode utilizar no XP. Então aqui ele tem listado as funções, mas você também pode entrar em cada um deles e ele vai explicar certinho como utilizar cada uma delas. Então vou só passar uma geralzinha aqui pra gente entender onde que a gente pode usar elas. Por exemplo, o not, quando a gente fez aquela validação, essa primeira validação aqui do account tá empty, a gente pode usar ele simplesmente como um not. Essa parte que eu uso assim daqui de baixo, acho que fica mais fácil. Um exemplo que a gente pode usar o not é aqui. A gente buscando por associações, a gente pode validar se elas estão ou não preenchidas simplesmente utilizando o not. Ou então, por exemplo, se a gente quer o contrário de uma validação, também a gente pode colocar um not e a função. Ele vai trazer exatamente o contrário do que está aqui dentro dessa função. A gente também tem o length, que é o tamanho. Então, nesse caso, a gente pegaria o tamanho de um e-mail e aqui ele só iria trazer e-mails menores de 75 caracteres. E também temos o month from date time. O month from date time ele vai trazer o número do mês em que a gente está em comparação com o ano. Então, por exemplo, maio ele vai trazer o mês 5. E aí, nesse caso aqui, da data de criação, que foi o atributo que a gente escolheu, ele vai trazer o mês. E ele vai validar se esse mês foi maior ou igual que o 6. Então, ele traria todos os accounts que foram criados a partir de junho. Então, de junho até dezembro ele traria, e de janeiro até maio ele não iria trazer. Por fim, o último item que a gente vai abordar é sobre a otimização da busca de dados.
Então, aqui eu tenho um exemplo de uma busca de dados de um account que está associado. Vou mostrar até para vocês aqui no banco de dados. Então, a gente tem um account que está associado a uma cidade e essa cidade está associada a um país. Caso a gente tenha que fazer um filtro aqui, que eu queira todos os accounts que estão em São Paulo e Rio de Janeiro, a gente consegue fazer esse daqui. Então, account, a gente relaciona account e cidade, a gente busca a cidade e procura pelo nome da cidade sendo igual a São Paulo. Ou o mesmo caminho para a gente procurar por uma cidade do Rio de Janeiro. Então, se o usuário ele estiver relacionado com uma cidade de São Paulo ou com o Rio de Janeiro, ele vai aparecer aqui. Aqui a gente também colocou uma validação para relacionado entre cidade e account, para a gente chegar na cidade, para relacionar cidade e país, pegar o país, buscar o nome do país e, por fim, validar se ele é igual ao Brasil. O que a gente pode fazer para melhorar esse item aqui? A gente pode ver como estamos validando o mesmo item. Aqui a gente não precisa ir no banco 2 vezes. A gente pode ir no banco uma vez, validar esse ou esse. Então a gente pode simplesmente abrir um outro colchete aqui e utilizar o segundo item. Assim, ele só chega no banco de dados uma vez e melhora o nosso desempenho no sistema, toda a performance do sistema dá uma melhorada. Outro item é que a gente pode fazer isso aí também na seguida. Então aqui ele já chegou em cidade, ele vai validar a cidade e aí aqui ele vai ter que passar por cidade de novo. Então a gente pode só pegar o resto dessa aplicação, desse Expert, e colocar aqui em cima. Assim, ele faz as duas validações de uma forma só. E ele faz essa validação inteira já. Então ele já está fazendo a mesma validação que antes, só que agora com uma performance muito melhor. Ele está validando se o usuário está associado a uma cidade que é ou São Paulo ou Rio de Janeiro e se ele também está associado ao país Brasil. Sobre esse item era isso. Agora você já sabe como os experts funcionam, desde as operações mais básicas até as funções avançadas. Então, por favor, se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo pra gente saber quais outros conteúdos você quer saber sobre Matrix.